Sem sombra de dúvidas, o ministro do Supremo Tribunal Federal que mais mexe com paixões nos últimos anos é o Alexandre de Moraes, seja de quem adora ele pelas atitudes e pelas ações que ele toma e também pelos julgamentos, como também de quem odeia. Então ele tem as pessoas que amam e que odeiam ele. E o engraçado é que ele acaba virando polêmica ou virando meme por vários motivos. E o dessa vez talvez seja o mais interessante, é porque não é por algo que ele falou, mas sim por algo que ele leu. Quando ele estava lendo ali o começo das ações penais, do julgamento que envolve as ações que aconteceram no dia 8 de janeiro, ele fez questão de ler uma fala de um dos réus que era julgado naquele dia. Quem não acreditou, também estou aqui para vocês, porra. Olha onde eu tô, na mesa do presidente. Jadilson, Wilson, Rony, tamo aqui, porra. Marcelão, tamo aqui, caralho. Acho que boa parte do que circulou muito com relação a essa fala é porque ele está proferindo palavrões, ou melhor, lendo palavrões que outra pessoa falou. E a gente sempre está acostumado com aquela questão da corte formal, as pessoas falando em tom polido, né? Demora muito até chegar na fala, as apresentações e tudo mais. E aí quando a gente vê alguém, um ministro do Supremo falando algo assim, se torna engraçado, claro, porque está fora de contexto, né? É um lugar que às vezes você imagina palavras diferentes e a pessoa está falando ali algo informal ou falando palavrões. Mas o ponto é que não é a primeira vez que o Alexandre de Moraes faz isso, por sinal, a leitura desse tipo de fala dos réus é algo comum. Em 2020, ainda durante a pandemia, ele também acabou citando, literalmente, entre aspas, falas de pessoas que estavam atacando os ministros do Supremo no inquérito relacionado às fake news. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal? Mais recentemente, em 2022, aconteceu uma situação parecida, mas não quando ele leu, mas sim quando a Procuradora-Geral estava lendo no inquérito que envolvia o deputado Daniel Silveira, falas que o deputado tinha falado com relação ao Alexandre de Moraes. Quando ele ouviu aquilo, foi até engraçado que ele deu risada do que estavam falando dele. O povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. A partir dessa risada que a gente vê do ministro Alexandre de Moraes, eu queria deixar uma sugestão de podcast para você ouvir, que é o podcast chamado Alexandre, da jornalista Thaís Bilenque. Ela tem um trabalho muito interessante de apuração dos bastidores do Alexandre de Moraes. Ela fala um pouco da vida pública inteira dele, mas principalmente desde quando ele assumiu o cargo no Supremo Tribunal Federal. E uma das passagens do podcast, sem dar muito spoiler, mostra que o Alexandre de Moraes lida muito bem com essa maneira que falam sobre ele. Ele sabe que ele é alvo de muitas conversas das pessoas que amam, das pessoas que odeiam, mas ele tende a lidar muito bem com isso. Então tem uma passagem do podcast que ela mostra que quando chega alguma figurinha, alguém fazendo alguma coisa com relação a ele no WhatsApp, por exemplo, a reação dele é compartilhar isso para as pessoas próximas, para os amigos. Então ele leva muito bem com relação a isso. O cardápio era picadinho, banana e ovo frito, ministro? É sério, eu preciso confirmar. Banana, ovo frito e de sobremesa a obstrução das vias de acesso aos locais de votação. Um outro ponto que ela acaba abordando é que a figura sisuda deixa de existir com o tempo. Acho que essa é uma fala muito legal que aparece no podcast. Que às vezes tem isso, né? A gente tem essa imagem do ministro do Supremo, da autoridade e tudo mais, que a pessoa tem que ser sisuda, tem que ter a fala oficial. E ela mostra que conforme foram se passando os anos que ele estava no Supremo Tribunal Federal, ele foi relaxando com relação a isso, né? Não precisava ter a fala sisuda, ele começou a ter falas, como ela diz, instagramáveis, né? A fala para aparecer nas redes sociais, então ele não se preocupou tanto em ser tão formal. Então dá para dizer que ele assume esse ponto de vista de, em determinado momento, ler uma frase que ele sabe que vai ser um palavrão, em outro momento ele lê algo que ele sabe que pode se tornar polêmico, ou dá uma risada, como acontece ali quando estão falando dele em um processo que é extremamente sério. Por fim, para a gente terminar, vou deixar quase como um bônus aqui, não tem como falar disso, nessa ideia de ter que ler a fala literal dos outros, não tem como não falar, talvez, um dos melhores memes que a gente tem no jornalismo brasileiro, que é a Renata Vasconcelos lendo uma nota da defesa, que na época era o presidente Michel Temer, de um processo que ele estava tomando na época. E aí aquilo, né? A nota fala com palavras mais engraçadas, e aí virou um grande meme, porque ela leu ipsis literis o que a nota dizia. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.